Bom, galera que nos acompanha no Mais 5 Minutos, chegou a hora, chegou a vez, chegou o momento de gravarmos o último programa de 2015. Então esse programa ele vai ser diferente, ele vai ser um especial retrospectiva do ano e a gente vai falar de tudo que aconteceu no Mais 5 Minutos desde praticamente novembro de 2014 e aí começamos a fundo mesmo em janeiro e completamos um ano em novembro agora e agora em dezembro a gente encerra as atividades dos vídeos e esse programa vai ser diferente porque a gente vai falar dos acontecimentos do nosso ano e do ano do futebol também. A gente vai falar um pouco da história do Mais 5 Minutos. Ele começou, na verdade, numa conversa entre amigos, eu, Stefano, o Ettore, o Danilo e o próprio Marcelo também. Ele começou não agora, a gente completou um ano, mas pelo menos eu, o Ettore e o Stefano conversávamos desde 2010 que o futebol estava ficando diferente. O futebol estava perdendo aquela essência, aquela magia que a gente via de Stoichkov, de Roberto Baggio, da Copa de 94, de Romário, Bebeto, Jorge Hagi da Romênia, e aí a Copa de 98 também, com a França campeã, a Croácia surpreendendo, os times brasileiros fortíssimos, o Palmeiras dos anos 90, o Grêmio dos anos 90, o Corinthians também, o Vasco, e os outros times do Flamengo, o Santos, o Atlético Paranaense, Coritiba, Juventude, não posso esquecer da Juventude, Remo, Paysandu, Santa Cruz, Sport. Esses times formaram esquadrões, marcaram alguma época nesses anos 90, nos anos 80, 70 também. E tinham jogadores notáveis também, emblemáticos, entrevistas fantásticas, Diney, Romário, Edmundo sempre. E a gente conversava sempre, toda vez que a gente se reunia, a gente conversava sobre isso. Tava perdendo essa essência, que a gente via entrevistas padronizadas, jogadores sabonetes, o marketing acima de paixão no futebol, acima de qualquer coisa era o marketing, era a gestão profissional do futebol. Entenda, não é a gestão que eu estou reclamando, eu estou falando desse lance de perder o humanismo, fazer com que tudo seja o dinheiro, tudo seja teatro, tudo seja quadrado, bonitinho e tal. Não tenha aquele campo de barro que faz o time local ganhar um 12º jogador em campo, que é o morrinho artilheiro, um buraco e tal. Calma, não estou falando que isso é essencial para o futebol. Mas era um fator atrativo, não estou fazendo disso uma regra, é só para exemplificar, porque às vezes você tem que falar assim para as pessoas entenderem. Mas assim que surgiu a ideia do Mais 5 Minutos, numa conversa de amigos. E a gente não levava adiante, a gente sempre ficava conversando, e o futebol ia perdendo a essência, ia perdendo aquela graça. Você só via Real Madrid na pauta, só vê Barcelona na pauta, só vê Champions League crescendo, os estaduais ficando de lado. Você vê pessoas, crianças, adolescentes, moleques torcendo para times de fora, torcendo para times de fora. E eu não sou dono da verdade, eu não sou aquele caga-regra, eu não sou aquele cara que estipula e o que eu falo é lei, o que eu falo é certo, mas é uma cultura diferente porque você cresceu no seu bairro, na sua cidade, gostando de times, admirando times locais e tal. Claro, quem não gosta de um time de fora, quem não admira um time de fora, mas a ponto de torcer e fazer daquilo a sua maior paixão, não é que esteja errado. Na minha opinião é errado, mas eu não posso falar para aquele cara que ele está errado. Enfim, se perdeu nisso, deixamos de valorizar o que é nosso para babar ovo de outros. Então a gente aos 49 do segundo tempo, a gente resolveu criar esse canal do Mais 5 Minutos para expor as nossas ideias e ela começou sem pretensão nenhuma. O Mais 5 Minutos começou sem pretensão alguma. A gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para deixar registrado, nem que tenha um seguidor, um like a cada post, um view a cada vídeo. A gente vai deixar nosso legado ali, a gente vai deixar a nossa marca, porque a gente precisava expor para o mundo o que a gente pensa, porque o que a gente pensa tem um grupo seleto de pessoas que pensam igual e nunca tiveram esse lado, digamos, da mídia, porque a internet é uma mídia,
é sempre as mesmas coisas. Você liga na Globo, na Sport TV, na Band, no Esporte Interativo, canais do YouTube Desimpedidos, outros canais do YouTube, estão sempre falando a mesma coisa. Os gols da rodada, os gols da zoeira, futebol zoeira, Real Madrid, Barcelona, mitou aquilo, rei dos mitos, mitos dos mitos. E falar de futebol, você não encontra, cara, você não vê alguém falar de futebol, falar de história. É sempre, o Inter perdeu de 5 da Chapecoense, rei dos mitos. O Palmeiras não tem mundial, os caras, eles ligam o computador, o celular para falar que o Palmeiras não tem mundial. É incrível. E o futebol ficava de lado, a história do futebol, curiosidades do futebol. E aí a gente criou esse canal para deixar registrado as coisas de futebol. Então foi assim que surgiu o Mais 5 Minutos. Voltando a falar dessa temporada dos Mais 5 Minutos, a gente começou sem pretensão alguma com alguns vídeos e incrivelmente os 2 primeiros vídeos foram virais, assim, quando eu falei da arena, da gourmetização do futebol, que o Mauro César sempre toca nesse ponto e a gente concorda com ele, então a gente quis dar a nossa opinião. E quando eu falei do Chelsea, né, quando eu falei que time rico não é time grande, deu uma repercussão grande. E de lá pra cá a gente cresceu no canal e na página. A gente faz de tudo para deixar aquilo pra vocês, com a cara de vocês, com a nossa cara, porque a gente faz com o coração mesmo. Então a gente tá evoluindo e crescendo, mas a gente não seria nada, absolutamente nada sem Eduardo Mendes, sem Thor Severo, sem Felipe Pizzolato, sem Alessandra Helena, Luísa Mota, sem todos vocês, o Gamaliel também, o Matheus Gutenbaum, sem todos vocês que nos acompanham sempre, Valadão Edition, Sérgio Azevedo, Jonathan Albuquerque, Lucas Cabral, e a gente sabe praticamente cada um que curte a página. São 13 mil likes, a gente não vai falar 13 mil nomes, mas a gente sabe quem está lá dia a dia, curtindo, comentando, e é por vocês que a gente continua, porque às vezes é difícil manter. E às vezes desanima, porque você faz uma coisa, às vezes a gente perde a madrugada, e é verdade, a gente perde a madrugada montando um post ou editando um vídeo embasado em coisas verídicas para não falar merda, para não escrever qualquer coisa sensacionalista, para angariar likes. Se você gostou, dá o like aí, curte aí, que a gente não faz isso, a gente não mendiga likes. E às vezes você faz de tudo, você põe o coração no negócio e não rende. Não rende porque você não falou mal do Walter, não rende porque você não falou que o Walter é gordo, porque você não falou que o Vasco é pequeno, porque você não falou que o Palmeiras não tem mundial, porque você não falou que o Corinthians é bandido. Por exemplo, um post muito bem elaborado, falando bem do futebol do Nordeste, Santa Cruz, Esporte, Náutico, vai lá e dá 2.000 views no vídeo, e num post vai lá e dá 30 likes. Aí páginas grandes escreve, o Walter peidou em campo. Walter peidou em campo. Aí tá lá 60 mil likes. Aí você fala, porra, velho, é tipo, futebol. E a gente tá falando de futebol, a gente valoriza todos os times, todas as torcidas que merecem ser valorizados. Em contrapartida, você lê comentários de que nós somos a melhor página. Embora esse tipo de elogio seja muita pretensão, mas isso anima bastante. Muita gente vem a nós via mensagem no Facebook ou comentários em alguns posts ou até mesmo no YouTube e vem falar mais 5 minutos, a melhor página de futebol, o melhor canal de futebol. Isso elimina todo aquele desânimo que a gente tinha quando não rende alguma coisa. Um comentário desse faz com que a gente siga em frente, porque é isso, é altos e baixos mesmo, a vida é assim. A gente também luta muito contra alguns xingamentos injustos, né? Algumas pessoas disponibilizam o tempo delas para vir nos xingar. A gente incomodou tanto a ponto de sermos xingados e perseguidos? Eu não sei. Temos 5.000 inscritos no YouTube, e isso é um grande feito para quem não tinha pretensão de nada, e a gente chegou a 5.000. E 13 mil likes no Facebook em
11 meses, 12 meses. Isso sem pagar o YouTube, sem pagar likes, orgânico, com ajudas sensacionais de páginas amigas como o Sem Firula, como o Canto das Torcidas, que ajudou a gente fantasticamente desde o começo. Não posso esquecer jamais das páginas do Liverpool Mil Grau e Liverpool da Depressão. O Futirinhas também, alguns compartilhamentos que nos renderam bastante views no YouTube. Cenas Lamentáveis também fez uns 2 compartilhamentos que nos renderam 1000 likes em 10 minutos. Isso é incrível também. Parece como você faz uma coisa do zero, assim, sem ter um lado que banque, porque a gente não ganha nada, sem ter um lado que dê dinheiro, porque a gente não é produtor, a gente só faz, a gente pega um quarto vagabundo e mal arrumado de casa, a gente pega uma cozinha cheia de louça na pia, ou até mesmo uma garagem, a gente vai lá, pega a câmera e grava. Então a gente não recebe e a gente não é bancado por ninguém. Então parece que quando você faz uma coisa do zero, parece que o YouTube sente isso e ajuda a prejudicar. Por exemplo, 3 vídeos nossos já foram excluídos do YouTube por conta de direitos autorais. A gente não usa material para bem nosso, para bem de ganhos. A gente não tem conta no YouTube, a gente não é monetizado. E os direitos autorais eles cancelaram, excluíram 3 vídeos nossos, sendo que 2 a gente conseguiu reverter e tirou a parte do direito autoral que estava pegando e a gente colocou uma foto para, por exemplo, o vídeo do Manchester. Deu direito autoral, a gente teve que tirar o gol do Sheringham, que foi o primeiro gol da final contra o Bayern em 99, e colocamos uma foto. Então a gente tirou o gol e colocamos uma foto do gol. Aí sim o YouTube permitiu. Outro foi também o Jorge Best também, e tiraram a plataforma do vídeo do celular. Então hoje o celular ele manda no mundo. Se você não assiste pelo celular, você não tem vida. Então tiraram um grande ganho que a gente poderia ter na plataforma de celular por causa de uma música incrivelmente, eu fico até sem fala, né? Incrivelmente excluíram a homenagem que fizemos para o Hermes e Renato. O único vídeo que não era de futebol, era uma homenagem a uma pessoa que não está mais entre a gente, que fez parte da nossa infância, que a gente mobilizou todos a gravarem. Foi um dia que todo mundo deixou os seus afazeres de lado, até de trabalho, para gravar o negócio, para gravar a homenagem. O Franco Fante, irmão do Fausto Fante, postou na página do Hermes e Renato. Teve uma repercussão muito boa. Sem dó nem piedade a gente foi excluído, né? Excluíram o vídeo. Aí não dá pra reivindicar, porque se você reivindica, você vai perder a disputa normalmente, porque é o youtuber, né? Se você reivindicar a batalha, você vai perder. E aí, se você perder, punições severas podem acontecer e o canal não existe mais. Aí você não tem mais o porquê ter vontade de continuar. E por fim também teve o vídeo do Nottingham Forest, que antes mesmo de subir o YouTube já tinha cancelado a upagem por conta de alguma coisa referente ao UEFA. A UEFA nos vetou também. A gente meio que batalha para manter o mais 5 minutos. É xingamentos que vêm de pessoas randômicas, elas aparecem, xingam e vão embora. É o YouTube querendo eliminar a gente, porque a gente não paga pro YouTube. Parece que tem uma dificuldade maior. Bom, dando uma continuidade na nossa trajetória nesse ano de 2015, a gente cresceu bastante por conta de alguns times que nos abraçaram. O caso do Santa Cruz, torcedores do Santa Cruz, veio uma demanda muito boa, muito grande, e abraçou muito a nossa causa. Torcedores do América de Pernambuco também, quando a gente fez a menção a eles, que poderiam perder a sede, então a gente fez a campanha para que eles tivessem força e tal. Quem somos nós? Mas a gente, um pouquinho que dava, a gente fez. E a gente ganhou muitos amigos, a gente não ganhou fãs, a gente não ganhou seguidor. Me apaixonei pelo Operário do Paraná. Eu já tinha uma admiração muito grande pela história. O nome é fantástico, Operário Ferroviário. Mas desde quando a gente fez a homenagem ao Operário por ser campeão paranaense, veio uma leva gigantesca de torcedores do Operário. Torcedores do Operário, não é torcedor misto que torce por Operário, que é da cidade, e por Curitiba, não. É incrível, é um time do interior do Paraná ter tantos torcedores apenas do Operário. O caso do Alisson Amaral, entre outros.
eu me apaixonei profundamente. Eu já tinha admiração, já gostava do time, mas eu me apaixonei perdidamente por esse time, por esses torcedores fantásticos do Fantasma, né? A gente também teve uma leva muito grande de torcedores do Paysandu, referente ao vídeo do Ficha Técnica, do Danilo, do Gota. Torcedores do Remo também, a gente ganhou também torcedores do Atlético Paranaense, bastante. Torcedores do Grêmio foram os primeiros a curtir a ideia, torcedores do Grêmio e do Inter. Torcedores do Chavante, a gente ganhou bastante também. Enfim, a gente foi crescendo, foi conquistando os torcedores de alguns times mais, de outros times menos, mas tem torcedor de todos os times, incrivelmente de todos os times na nossa página, inclusive até torcedor do Nacional do Amazonas, caso do Paulo Ian Cunha que está lá na página, torcedor do Nacional do Amazonas, apenas do Nacional. Isso é incrível. Torcedores dos times do Rio também, do Vasco bastante, porque a gente abraçou a causa do Vasco esse ano, onde todos repudiavam e questionavam a grandeza do Vasco. Não tem por que questionar uma coisa que é fato. Você não vai questionar o respeito. Por que o respeito voltou? O respeito não voltou, ele sempre esteve. O Vasco não é pequeno, ele sempre foi grande e sempre vai ser. Então a gente sempre exaltava a grandeza do Vasco. O Vasco caiu de novo. Pelo futebol, pelo que fez no primeiro turno, merecia, mas por ter acordado e honrado nesses últimos jogos e pelo torcedor machucado, o Vasco não merecia cair, mas merecia pelo futebol. Então é difícil falar, mas o respeito sempre vai existir. E com isso a gente foi crescendo e o respeito de várias pessoas, de vários clubes e páginas foi aumentando também. Bom, esse é um vídeo diferente, né? A gente está mencionando as nossas dificuldades e as nossas alegrias também, os nossos feitos, as nossas conquistas. Mas eu amo futebol. Futebol para mim se confunde com a minha trajetória de vida. Acho que nem a frase, o futebol das coisas menos importantes é a mais importante, nem essa frase compensa na minha vida, porque a minha vida ela foi tudo regrada ao futebol. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que ver o calendário para ver, tem jogo tal hora, então eu vou fazer isso até tal hora, ou não vou fazer isso. Então eu me programava, me baseava, fazia as minhas rotinas em função de futebol. Cresci jogando bola, para mim sempre foi uma terapia. Tem gente que precisa de profissional para tentar melhorar de depressões que a vida impõe. E no meu caso, as coisas difíceis da minha vida, que foi a morte do meu pai, que foram outras coisas difíceis também, eu tenho o futebol como terapia, eu tenho o futebol como jogar bola ou acompanhar futebol como, acima de qualquer coisa, um remédio terapêutico, como o maior de todos os amores. A gente brinca, mas é verdade. Eu me baseio em tudo, cara. Tudo é futebol. É difícil falar assim, porque namoro, trabalho. Claro, dá pra conciliar. Mas eu consegui fazer as coisas regradas e agendar tudo comparado aos jogos da semana. Se tem jogo do Juventus da Moca, tal hora, você vai fazer isso tal hora, depois vai fazer isso depois e tal. Se tem jogo no Pacaembu, se tem jogo em outros estádios, é isso. Se tem jogo na semana para você jogar bola, você implementa e tal. Então é isso, cara. A gente faz isso a gente faz mais 5 minutos com um carinho máximo mesmo, como se você fosse fazer um TCC, você ia colocar toda a atenção do mundo, como se você fosse fazer o projeto de arte da sua vida profissional do trabalho, você vai colocar toda a atenção e determinação, porque é isso que a gente faz, mesmo com 13 mil, relativamente pouco, mas muito perto do que a gente achou que ia conseguir, organicamente, compartilhadas de amigos e tal. A gente alcançou essa marca pelo coração mesmo. Se não fosse vocês, a gente não seria nada, e tudo isso que a gente faz é com o coração. Para encerrar esse último vídeo do ano, em forma de agradecimento, a gente queria também passar o nosso final de ano, que foi muito difícil, porque paralelamente ao Mais 5 Minutos, a gente estava gravando um documentário, um filme documentário sobre o Juventus da Moca, Voltaremos. Esse documentário ele veio antes da ideia do Mais 5 Minutos, a gente começou por volta de 2012, 2013. Depois de 2 ou 3 anos de gravação, editamos tudo e chegamos enfim à parte da estreia do filme, a parte de divulgação, de colocar no cinema, de estrear, de passar o filme logo. E nesses últimos meses a gente estava nesse processo louco de edição, e o nosso editor, o Marcelo, ele pediu um tempo para terminar o vídeo.
Assim como o Héctor e o Marcelo, eles editavam mais 5 minutos, eu o filme também. O Marcelo, no caso, apenas o Marcelo pediu esse tempo para terminar a parte dele no filme. E, claro, foi cedido, porque ele era o editor. Como você vai falar dela? E ele pediu, e depois desse mês, de novembro no caso, ele voltaria. Mas ele não voltou. Ele teve uma proposta de trabalho que não iria conciliar com mais 5 minutos, por isso ele deixou mais 5 minutos, o editor Marcelo. Isso deu um quebra muito grande na gente, porque a gente estava certinho, na programação certinha, cada um fazia tal função. E um time que não tem um armador, um time que não tem um lateral, ele perde a força ofensiva. Então a gente teve que correr e nos desdobrarmos para continuar na programação normal dos posts que ele fazia também na edição. A gente tem o Héctor que vai sobrecarregar tudo, então a gente vai ter que remanejar para o ano que vem. A gente agradece muito ao Marcelo. Sem ele a gente não seria praticamente nada, porque a gente é uma equipe. Propostas profissionais, elas sempre vão surgir, e ele aceitou, e que seja muito feliz nesse novo segmento. E esse é o último vídeo, e esse vídeo é uma retrospectiva e agradecimento fantástico para todos vocês que fizeram a gente acontecer, que faz a gente seguir em frente, que faz a gente existir nesse meio. Se vocês gostam do Mais 5 Minutos, se vocês dizem que o Mais 5 Minutos é o melhor canal de futebol, é porque vocês estão nele. E para a próxima temporada a gente continua. Então a gente, assim como adora o futebol, assim como adoramos todos os times, a gente adora vocês. E sem vocês a gente não seria nada. Eu sempre friso isso, porque sem vocês a gente não seria nada mesmo. E na próxima temporada a gente continua. A gente renovou o contrato, né? Como se fosse um jogador de futebol de uma grande equipe, que você espera que ele renove o contrato, que não pare de jogar. A gente renovou o contrato simbólico com vocês. Aliás, a gente passou o aniversário em branco por conta desse problema que tivemos. Então a gente pede desculpas que a gente não conseguiu fazer essa homenagem que a gente ia fazer a vocês no nosso aniversário, que foi dia 23 de novembro. A gente não conseguiu fazer nada, a gente programou o ano inteiro essa homenagem e não conseguimos fazer. Alguns mandaram os vídeos de parabéns, a gente juntou tudo, mas foi justamente nessa data que a gente perdeu o nosso editor. Então a gente pede desculpas, mas espero que vocês continuem com a gente para a próxima temporada. E nós aguardamos vocês porque a gente tem novidades, e novidades fortes para o ano que vem. Novidades diferentes. E essa mensagem, esse vídeo é para você. Se um time tem 11 jogadores, a gente tem 12. Vocês são a nossa camisa 12, vocês são o 12º jogador. Vocês são a camisa 10, a camisa 7, o goleiro, a torcida, o treinador. Vocês são a nossa alma para que a gente continue. E se a gente é a resistência do futebol, da essência do futebol de verdade, se a gente essa é a resistência, se a gente resiste a tudo isso, a gente resiste por vocês. A gente resiste e existimos por vocês. E aguardamos vocês para o ano que vem com toda certeza. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e muito obrigado por tudo. E para vocês verem que nós somos origem operária do YouTube, dos canais do YouTube, vocês vão notar pelo som ambiente, né? A barulheira é interminante, né? Então você vê que não tem produtora, não tem gente bancando, não tem gente famosa bancando, não tem nada. É tudo de coração mesmo, é tudo da cabeça. Até o ano que vem.